Existe um documento que foi escondido por mais de 200 anos, um relatório médico escrito pelo cirurgião naval Thomas Winterbottom em 1789, que detalha práticas tão brutais nos navios negreiros que as autoridades da época ordenaram sua destruição imediata. Mas uma cópia sobreviveu, escondida nos arquivos pessoais de um abolicionista, e o que esse documento revela sobre a violência sexual sistemática vai chocar você de uma forma que nenhum livro de história jamais conseguiu. Winterbottom não estava documentando casos isolados de abuso. Ele estava relatando um sistema organizado de tortura sexual, que era parte oficial do protocolo de viagem. Mulheres africanas eram deliberadamente colocadas próximas aos alojamentos dos oficiais, não por acaso, mas por design. Homens eram submetidos a humilhações sexuais como parte do processo de quebra de resistência. Crianças eram separadas de suas mães não apenas para evitar revoltas, mas para facilitar abusos que Winterbottom descreve como práticas regulamentares para a manutenção da disciplina. A verdade escondida. A história da escravidão é um dos capítulos mais sombrios da história humana. Mas existe uma parte dessa história que foi deliberadamente escondida de você. Enquanto algumas pessoas estão familiarizadas com os horrores básicos da escravidão, muitos outros permanecem inconscientes da totalidade e extensão do sofrimento experimentado pelos escravos. O que você vai descobrir nos próximos minutos vai chocar você não apenas pela crueldade, mas pela brutalidade sexual sistemática que acontecia nos navios negreiros. Estaremos expondo a crueldade sexual nos navios negreiros, as condições traumáticas e mortais que os africanos escravizados tiveram que suportar durante a viagem transatlântica para o Novo Mundo. Embora seja do conhecimento geral que a escravidão envolveu sofrimento e desumanização, é menos conhecido que esse sofrimento começou antes mesmo dos escravos chegarem ao Novo Mundo. Durante a viagem da África para as Américas, os escravos foram submetidos a condições extremas que causaram sofrimento indescritível e morte. Essas pessoas inocentes foram amontoadas em navios superlotados e forçadas a suportar condições insalubres e desumanas, levando a doenças generalizadas e desnutrição. Avanços sexuais foram feitos tanto em escravos masculinos quanto femininos por membros da tripulação. De acordo com registros históricos, estima-se que 20% dos transportados nos navios pereceram antes de chegarem ao seu destino. A captura e o início do pesadelo. Você ficará chocado ao saber que, embora o comércio de escravos fosse controlado principalmente por europeus, o processo real de capturar e transportar esses escravos para portos marítimos foi realizado por africanos contra eles mesmos. Bandos de traficantes de escravos patrulhavam o campo africano em busca de aldeias vulneráveis onde poderiam sequestrar pessoas. Isso também encorajou conflito e guerra entre as tribos africanas. Devido à alta demanda por escravos, as tribos travariam guerra umas contra as outras para capturar prisioneiros e vendê-los como escravos, criando um ciclo vicioso de violência e conflito. No caso de Olaudá Equiano, antigo escravo e apaixonado advogado contra a escravidão, ele foi capturado e vendido para a escravidão na idade de 8 anos. Tudo começou quando ele e sua irmã se encontraram como os únicos encarregados da responsabilidade de cuidar de sua casa. Porém, sua existência pacífica foi despedaçada quando 2 homens e uma mulher invadiram sua casa à força. Num piscar de olhos, eles foram levados embora sem chance de buscar ajuda ou se defender. Levados profundamente ao coração da floresta, onde suas mãos foram firmemente amarradas, deixando-os em estado de desespero. Para os escravos que estavam sendo capturados e tirados de sua terra natal,
A viagem até a costa foi apenas o início de um longo e difícil processo de escravização. Eles eram frequentemente forçados a caminhar por semanas antes de chegar à costa, às vezes com pouca comida ou água. Foram vendidos e revendidos para diferentes proprietários ao longo do caminho. Essa prática era extremamente brutal e muitas vezes envolvia o assassinato daqueles que resistiam. A inspeção desumanizadora. Uma vez que os africanos escravizados chegaram à costa, foram levados para fortes ou compostos onde esperavam para serem colocados nos navios. Quando um navio estava pronto, eram entregues aos europeus e americanos, que seriam responsáveis por transportá-los através do Oceano Atlântico. Antes de embarcar nos navios, eram marcados e frequentemente submetidos ao processo desumanizador de serem despidos nus e inspecionados. Eles foram examinados por membros da tripulação ou cirurgiões que procuravam sinais de doença ou enfermidade. Isso foi feito para garantir que apenas os escravos mais fortes e saudáveis fossem trazidos a bordo. Aqueles que eram considerados inaptos eram frequentemente deixados para trás ou mortos. As mulheres foram tocadas em todas as partes de seus corpos, incluindo seus genitais, para avaliar suas capacidades reprodutivas. Algumas mulheres, por vergonha, agacharam-se para esconder seus genitais. Os homens também eram sexualmente abusados e tocados na virilha e nádegas. Este processo não era apenas uma inspeção médica, era o primeiro passo de um sistema projetado para quebrar completamente a dignidade e humanidade dessas pessoas, através de humilhação sexual sistemática. O inferno dos porões e o abuso sistemático. Uma vez a bordo, homens, mulheres e crianças foram mantidos separados, e os homens foram acorrentados e enviados para os convéses inferiores. As condições nos convéses inferiores eram notoriamente horríveis, com ventilação pobre, pouca luz e falta de saneamento. A altura do convés inferior era geralmente em torno de menos de 4,5 pés, e os homens eram frequentemente forçados a agachar-se ou deitar-se para toda a jornada, com pouco espaço para esticar ou se movimentar. Essa falta de movimento, combinada com a má ventilação e saneamento, levou a vários problemas de saúde. Não havia banheiros ou instalações para a eliminação de resíduos humanos, e os homens eram frequentemente forçados a se aliviar nas condições apertadas e imundas do convés inferior, criando um ambiente perigoso e propício para doenças. Enquanto os escravos masculinos eram geralmente acorrentados abaixo do convés durante todo o período da viagem, as mulheres e crianças nem sempre eram colocadas em correntes. Isso não foi por causa de qualquer preocupação com seu bem-estar. Em vez disso, acreditava-se que, já que eles não eram tão fortes fisicamente como os homens, não podiam se revoltar e tomar o navio. Porém, isso não significava que foram tratados melhor que os homens. O tratamento das mulheres a bordo dos navios negreiros era ainda mais horrível. Muitos dos tripulantes aproveitaram sua posição de poder para abusar sexualmente das mulheres, muitas vezes sem consideração por seus sentimentos ou bem-estar. Em alguns casos, os membros da tripulação eram até conhecidos por selecionar certas mulheres como suas favoritas, dando-lhes comida adicional em troca de acesso sexual livre. A brutalidade organizada. Como o navio foi projetado e organizado, tornou ainda mais fácil para a tripulação abusar das mulheres, já que os alojamentos das mulheres estavam localizados no convés superior, perto das acomodações dos oficiais. Não havia barreira entre eles. Isso significava que os oficiais podiam acessar facilmente os dormitórios femininos. Para muitos tripulantes, os membros acreditavam no mito europeu de que as mulheres negras eram promíscuas e hipersexuais e, portanto, não poderiam ser estupradas.
Os oficiais e a tripulação usavam essa crença como desculpa para explorar e abusar sexualmente dessas mulheres. As mulheres escravizadas foram submetidas a uma dupla forma de abuso que envolveu tanto tormento físico quanto mental. Os homens brancos frequentemente tomavam prazer não só no controle físico que tinham sobre as mulheres, mas também na dor emocional e psicológica que poderiam infligir. Alguns dos membros da tripulação se voluntariaram para participar da viagem apenas por causa da oportunidade de abusar mulheres africanas. Esta era uma prática sistemática, não casos isolados de violência individual. Quando o tempo permitia, os homens eram permitidos no convés para exercitar-se e receber ar fresco por uma média de 8 horas por dia. Porém, eles foram separados das mulheres pela barricada que dividia o navio. Uma barricada também usada para proteger os membros da tripulação em caso de revolta pelos escravos. O legado do horror. Os traficantes de escravos também acreditavam que o exercício foi crucial para preservar a saúde de seus escravos, e assim forçaram tanto homens quanto mulheres a realizar exercícios. Isso incluía dançar, como era também um meio de entretenimento para os membros da tripulação. Aqueles que faziam isso lentamente ou foram considerados desobedientes eram frequentemente torturados e chicoteados com caudas de gato, uma ferramenta que infligia dor inimaginável. Este tratamento brutal de escravos às vezes resultou em sua morte. Por exemplo, em 1792, o capitão do navio negreiro de Bristol, John Kimber, foi denunciado na Câmara dos Comuns por William Wilberforce por açoitar uma menina africana escravizada de 15 anos até a morte. Aqueles que não aguentavam mais o sofrimento físico e psicológico insuportável, ocasionalmente tentariam escapar do tormento pulando do navio para se afogar. Isso resultou em navios negreiros sendo equipados com redes ao redor do convés para capturar escravos que tentavam se afogar. Porém, aqueles que conseguiram pular na água não foram salvos por compaixão, mas sim para submetê-los à dura punição que serviria como aviso severo aos outros escravos. Alguns escravos recorreram a outra forma de resistência através da recusa em comer. Tristemente, isso levou a espancamentos brutais e à prática angustiante de alimentação forçada realizada através do uso do espéculo oral, uma ferramenta projetada para abrir à força a boca de uma pessoa para fins de alimentação. A brutalidade sexual nos navios negreiros não era acidental ou individual. Era um sistema organizado de desumanização que deixou cicatrizes permanentes não apenas nos sobreviventes, mas em gerações futuras. Esta é a verdade cruel que a história tentou esconder de você.